Salve, salve nação! Chegando agora as últimas notícias do Flamengo aqui no nosso canal, né? Os nossos últimos vídeos foram relacionados à nova contratação do Flamengo, Léo Ortiz. Só que surgiu um problema aí, né? Relacionado a quando o Léo Ortiz vai se apresentar, quando ele vai se transferir de maneira imediata para o Flamengo, né? Esse impasse aí vem fazendo com que a mídia brasileira traga para debate com o pessoal que interage nas redes sociais. Quando o Léo Ortiz deve se apresentar ao Flamengo? Só depois dos 2 jogos da pré-Libertadores contra o Botafogo ou não? De maneira imediata. Você, torcedor flamenguista, já chega aqui no nosso vídeo e deixa a sua opinião relacionada a esse assunto. Você que é novo por aqui, se inscreve no nosso canal e deixa o like para ajudar em nosso crescimento. Vamos trazer aqui a matéria do site Coluna do Fla e depois comentar um pouco sobre essa negociação que está praticamente certa, né? O impasse apenas é de quando o jogador deve se transferir para o clube de regatas do Flamengo. Com ligação a Mário Gomes, desejo de Léo Ortiz é crucial para o Flamengo fechar a contratação. Fim da novela. Flamengo e Red Bull Bragantino chegam a acordo final e selam a transferência de Léo Ortiz na noite desta sexta-feira. As partes devem assinar o contrato no início da próxima semana. O desejo do zagueiro foi crucial durante toda a negociação, inclusive com direito de ligação para Mário Gomes, diretor técnico do Red Bull Bragantino e ex-atacante da seleção alemã. Desde o início, né, da negociação entre Flamengo e Bragantino pela compra do jogador, Léo Ortiz demonstrou bastante interesse em vestir a camisa do Flamengo, né, pois seria uma oportunidade incrível para o zagueiro de 28 anos crescer ainda mais em sua carreira. Lembramos que Léo Ortiz, inclusive, já foi até convocado pelo treinador Tite. Então, seria uma oportunidade de rever o seu professor, que agora é treinador do Flamengo. Então, isso ajudou bastante, né? O interesse do atleta e a participação direta nessa negociação fez com que o clube cedesse, né? Por mais que fosse já no final da janela de transferência, mas o Bragantino cedeu e agora Léo Ortiz será jogador do Flamengo. Léo Ortiz precisou entrar em cena diretamente nas conversas para externar o desejo de se transferir ao Flamengo. Isso porque o zagueiro deixou claro desde o primeiro contato do rubro-negro, ainda em dezembro do ano passado, que pretendia jogar pelo Fla. O capitão do time paulista chegou a se reunir pessoalmente com Diego Serri, CEO do Bragantino. Então, como nós falamos, Léo Ortiz, desde o início, que soube que o Flamengo estaria interessado em sua contratação, ficou muito feliz, né? Mesmo de férias, ele chegou a ligar para os diretores do Bragantino e disse o seu real desejo, que era se transferir para o clube carioca. Então, todos nós sabíamos que o desfecho seria satisfatório para o Flamengo. A diretoria do Red Bull Bragantino não iria fazer isso com o jogador, até porque estaria forçando a sua permanência em um clube que ele já não pretende mais vestir a camisa. Na metade de janeiro, Léo Ortiz deixou a responsabilidade da negociação nas mãos do empresário Paulo Pitombeira para se dedicar a treinos e jogos do Bragantino. Com o aval do defensor nas conversas, o agente conseguiu convencer Diego Serri e Oliver, diretor-geral do Red Bull Bragantino, a liberarem o atleta antes dos jogos da pré-Libertadores contra o Botafogo. Isso mostra o profissionalismo e o empenho do jogador relacionados à sua carreira, né? Quando começou a temporada, o jogador sai de cena, se dedica aos treinamentos e foca apenas no Red Bull Bragantino, que de fato era a equipe que tinha seus direitos econômicos e ainda tem
até porque o jogador ainda não assinou o contrato com o Flamengo, e ele decide sair de cena nessa negociação e focar nos treinamentos, focar na sua evolução como jogador para iniciar bem a temporada de 2024. Tanto é que ele foi protagonista nesse jogo aí da pré-Libertadores, inclusive salvou um gol em cima da linha e conseguiu reverter o seu pênalti e ajudar o Bragantino na classificação. Então isso mostra que o cara é cabeça fria, que o cara é gente boa e sempre demonstrou ser um profissional de qualidade, né? Quando ele sai de cena e demonstra que está respeitando o Bragantino, né? O Bragantino deve reconhecer que o jogador de fato é diferente dos demais. Depois do acerto da questão financeira, a diretoria do Bragantino queria liberar Léo Ortiz apenas após os jogos da terceira fase da pré-Libertadores. Isso porque o time paulista encara o Botafogo nos dias 6 e 13 de março. Entretanto, o Flamengo e o próprio zagueiro eram contra a ideia do clube de Bragança Paulista. É questão de lógica, né? Uma vez comprado o atleta, ele tem que se transferir de maneira imediata para o clube que comprou os seus direitos econômicos. Ainda mais porque nós sabemos que jogador de futebol está sujeito a lesões. É normal um jogador se lesionar, se machucar em uma partida de futebol. Ainda mais se tratando de Libertadores da América, em que o jogo é bastante pegado, bastante difícil, isso poderia ocorrer. Então o Flamengo, assim como também o jogador, não vai correr esse risco de, antes mesmo de assinar o contrato, o jogador se machucar e prejudicar a sua transferência. Então, tanto o jogador como o clube do Flamengo falaram para o Bragantino: a gente compra, a gente aceita e tudo, mas se ele for de maneira imediata para o clube de regatas do Flamengo. E parece que, de acordo com as informações dos jornalistas, o Bragantino aceitou, né? Não fez jogo duro com relação a isso. E Léo Ortiz chega na terça-feira para assinar contrato com o Flamengo. Com o apoio do Flamengo, Paulo Pitobeira conversou diretamente com Diego Serri e Oliver e conseguiram a liberação da Red Bull Bragantino para selar a transação de Léo Ortiz antes da pré-Libertadores. O próprio atleta chegou a pedir a liberação para Mário Gomes. Dessa forma, o defensor se torna o atleta do mais querido. Então foi o que realmente aconteceu. De fato, o Bragantino queria que o jogador, que é um dos principais atletas do elenco, ficasse para participar dos 2 jogos contra o Botafogo, mas pela real situação e ainda podendo se machucar, né, eles decidiram, de maneira coletiva, tanto Flamengo, Bragantino e jogador, que a melhor maneira de resolver a situação seria se transferir de maneira imediata, pois o Flamengo teria mais tempo aí para colocar o jogador para se entrosar com seus atletas, e o Bragantino não iria correr o risco de o jogador se machucar e o negócio não dar certo, porque se ele se machucasse, com certeza o Flamengo não iria comprar o atleta machucado, né? O Flamengo pagará 37,6 bilhões de euros ao Bragantino em 4 parcelas semestrais, mais 5,4 milhões em bônus por conquista de títulos. Desse modo, ao todo, a transação pode chegar a 46 milhões de reais, informações divulgadas inicialmente pelo site Globoesporte.com. Então, a transação de Léo Ortiz para o Flamengo pode chegar a 46 milhões de reais. De fato, é um investimento alto para um zagueiro que já tem 28 anos de idade. É um pouco arriscado, né? Imagine só ele não dar certo no clube ou até mesmo se machucar, né? Mas vamos torcer de maneira positiva, né? Enviar todas as boas-vindas para o jogador e que ele seja muito feliz vestindo a camisa do Flamengo. Então, é isso, galera. Léo Ortiz, será que vai dar certo no nosso Mengão? Participa aí do nosso vídeo e deixa a sua opinião a respeito desse assunto nos comentários. E não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber tudo sobre o nosso Mengão
com exclusividade.